banoffee da Hall representa para mim, ela é como se fosse um filho, literalmente. Então ela é tudo para mim. É a construção de um sonho que vem lá da infância, que eu sempre tive esse espírito empreendedor. Uma torta de banana que leva chantilly e é feita numa base de biscoito amanteigado. Assim é a banoffee, uma sobremesa de origem inglesa que, pelas mãos e criatividade da empreendedora Ana Luísa Hall, ganhou uma receita tropicalizada e está conquistando o paladar dos amantes de doces em Brasília. No mercado local há 2 anos, a banoffee da Hall é o negócio dos sonhos da Ana Luísa. Persistente e confiante, ela foi se especializando por conta própria na descoberta de uma receita exclusiva e segmentou seu negócio nesta sobremesa deliciosa. Ficou com vontade de provar? Meu nome é Ana Luísa Hall, eu tenho 28 anos e eu sou chefe confeiteira e empresária. Eu comecei a empreender em 2014, fazendo doce em casa, por influência de... Essa paixão, na realidade, surgiu da minha família mesmo, né? A minha família tem uma parte que é mineira, uma parte que é da Paraíba. Também tem uma galera que é da Rússia, então é tudo junto e misturado. E aí eu sempre gostei de cozinhar, desde criança, né? Só que eu nunca pensei que isso fosse ser uma profissão. Tranquei o curso que eu estava fazendo, que no momento era Direito, né? Eu tranquei o curso, eu falei pro meu pai que eu queria fazer gastronomia e ele falou, não, de jeito nenhum, você não vai fazer gastronomia, isso não dá dinheiro. Foi o que eu escutei dele. Hoje em dia é o fã número 1. Passei na UNB, em gestão do agronegócio, e eu precisava de dinheiro, né? Então não estava ganhando dinheiro nem nada. E um primo meu, que era dono de uma brigadeiria daqui de Brasília, perguntou se eu não gostaria de trabalhar com eles na produção. Porque eu já fazia em casa e tudo, e eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu nunca tinha pensado nisso profissionalmente. Não até o momento, né? Mesmo querendo fazer gastronomia e tudo, eu não tinha pensado nisso profissionalmente. E eu já fazia umas tortas bem diferentes em casa. Tipo assim, naquela época, em 2014, não tinha ainda esse negócio de torta com base de Oreo, recheio de limão, nananã. Hoje em dia já é bem comum, você encontra em tudo quanto é lugar, mas não tinha. Então eu já pesquisava no YouTube, fazia tudo sozinha. Aí ele perguntou se eu queria ir pra lá, né? Para poder trabalhar com eles, e eu topei. Quando eu cheguei lá, na cozinha, foi o dia que eu descobri o meu propósito, assim, na gastronomia, de verdade. Eu pisei na cozinha e para mim foi uma virada de chave. Eu falei assim, o meu lugar é na cozinha mesmo, não tem para onde eu fugir. Já foi paixão a primeira fornada. Fiquei 6 meses com a brigadeiria. E depois eu resolvi começar a empreender. Em 2014 ainda, eu comecei a fazer doce em casa, receber encomenda de torta, né? Minha primeira empresa foi a Tortas by Ana Hall. Eu abri um MEI, né? E comecei a fazer em casa. Eu mesma tirei foto, postei no Instagram, tipo, tudo bem nua e crua. Sempre sonhei em empreender desde pequena. Quando eu era criança, eu e os meus vizinhos, minhas vizinhas, né, meus amiguinhos, a gente fazia din-din e saía vendendo pelo condomínio, batendo na porta dos vizinhos para vender. E cada vez mais eu me apaixono pelo empreendedorismo e não me vejo fazendo outra coisa de forma alguma. Eu escolhi o caminho dos doces porque, assim, na minha família sempre tive essa influência para comida. Só que a minha família, em geral, faz mais coisas salgadas. Então, faltava sempre aquele docinho. Tinha o bolo, né? Minha avó fazia muito bolo de fubá. Ela é mineira, né? Então tinha muito bolo de fubá, um doce de goiabada e tudo mais. Mas eu queria o quê? Um bolo de chocolate, um brigadeiro, um mousse. Eu queria umas coisas mais diferentes.
Então eu acabei puxando mais para esse lado por uma questão de necessidade mesmo. Eu nem sabia, mas foi por isso. Eu não tenho formação, então eu digo que eu sou formada na prática. Eu pegava o livro de receita, é isso aqui? Então tá bom. Pegava, fazia. Então assim, já errei muito, já joguei muita receita fora, mas foi do jeito que eu aprendi. E foi por isso que eu puxei para esse lado dos doces. A Banoffee da Hal surgiu quando eu morei em Arraial da Ajuda. Começou assim, eu tinha meu negócio aqui em Brasília, que já era Ana Hal Torteria, já era uma outra coisa, também era MEI, né, fazia em casa, e eu sentia aquela necessidade de dar um passo à frente. Eu estava me sentindo um pouco estagnada, né? Eu recebia minhas encomendas e tudo mais, dava para comprar ali os produtos e tudo, mas eu não sentia que eu estava ganhando dinheiro de verdade. Parecia que eu estava trabalhando, mas não estava ganhando, sobrando para mim poder fazer minhas coisas, viajar e tudo mais. E aí, por coincidência, nessa mesma época, eu decidi começar a fazer o curso de gastronomia no IESB, para poder me dar essa direção, que eu estava sentindo a necessidade de, né, alavancar. Como eu não tinha dinheiro suficiente para poder fazer o curso, mas já ganhava um dinheirinho ali que dava para pagar e tudo, eu resolvi fazer o FIES, que é um programa da faculdade para você financiar o curso. E aí, o que aconteceu? Assim, realmente, quando eu digo que é um propósito, né? Deus sabe o que faz na hora certa, foi tudo encaixando. Eu comecei o curso, eu fiz um mês de gastronomia e eu estava com os documentos na mão, assim, dentro do envelope para poder enviar para São Paulo, para mim poder realmente financiar o curso, né, pela faculdade. Então, nessa última semana que eu tinha para enviar os documentos, eu fui convidada a ser chefe confeiteira lá em Arraial da Ajuda. Peguei o restaurante abrindo, ia pegar o restaurante abrindo e tudo mais. E aí, naquele momento, eu fiquei dividida. Eu falei assim, meu Deus, eu vou parar de novo de fazer um curso. E dessa vez na área que eu realmente gosto, para mim poder ir para lá. Ou eu vou deixar passar essa oportunidade de ir para lá e vou continuar aqui, né? E eu não pensei duas vezes. Eu topei de ir para lá, porque eu vi como uma oportunidade de estar sendo paga, de estar ganhando um dinheiro, para mim poder realizar um curso que eu teria que pagar, financiar, e só Deus sabe como é que eu ia pagar esse negócio depois. Eu peguei o restaurante abrindo, né? Eu vi como é que a contratação de funcionário, fornecedores, enfim, tudo. Limpeza, organização, administração, tudo que vocês imaginarem. Fiquei 6 meses em Arraial da Ajuda. E eu sempre tive uma paixão, desde antes de ir, por negócios que são especializados em um produto único. Porque eu gosto muito da praticidade, né, do processo mesmo, sabe? Por que surgiu a Banoffee da Hal? Lá, como eu fui para a Bahia, para Arraial da Ajuda, a Banoffee era uma torta pouquíssimo conhecida. Poucas pessoas conheciam, ela era mais conhecida internacionalmente, né? A Banoffee é uma torta inglesa, tá? Só que lá eles fazem com caramelo e em cima eles polvilham cacau em pó. A base também é um pouco diferente, é tipo a base mofada, o nome. Porque ela não é assada nem nada, ela é um pouco mais macia. Só que aqui no Brasil as pessoas adaptaram, né? E eu, Ana Luísa, tropicalizei, eu trouxe assim, coloquei a minha essência, então ao invés do caramelo, o doce de leite, ao invés do cacau em pó, que a maioria das banoferias inclusive usam, não só fora, mas aqui no Brasil também, eu uso canela. Então essa é uma das minhas diferenças. Além da base também, que é super diferente. É uma das coisas que os nossos clientes mais elogiam, os nossos banofas mais elogiam, é a nossa base, porque ela é crocante, né? Eu faço ela assada e é uma coisa que eu não vou abrir mão nunca. Lá na Bahia é muito quente, né? Então assim, uma torta gelada, banana, é super tropical. Foi a primeira sobremesa que eu pensei em incluir no cardápio. E quando eu fiz, os donos do restaurante, o pessoal que experimentou, tipo assim, não, tem que ter essa torta aqui, sem dúvidas. E ela se tornou o carro-chefe de sobremesa do restaurante. Eu me apeguei a fazer muito a Banoffee. E quando começou a pandemia, em 2020, eu ainda não sabia com o que eu ia empreender. Eu parei e pensei, falei assim, cara, lá em Brasília não tem Banoffee. Não tem Banoffee.
como assim os candangos não têm banoffee, entendeu? Tipo, e o pessoal daqui tem público para isso, entendeu? As pessoas gostam muito de doce e de doce de alta qualidade, porque o público de Brasília é um público exigente. Aí eu vim com essa ideia para cá e eu falei, eu vou abrir a primeira banofferia de Brasília. Como eu já estava juntando aquele dinheirinho ali desde 2014, e já sabia que ia empreender. Quando eu voltei para Brasília, fui para Arraial da Ajuda, voltei para Brasília em 2020, né? Um pouco antes de setembro, porque em setembro foi a inauguração. Eu decidi que eu não ia voltar para a casa dos meus pais e começar a fazer os doces lá de novo, porque eu queria colocar no iFood, né? Eu queria dar aquela alavancada, como eu já havia dito. E aí eu comecei a pesquisar a loja e tudo mais e achei por um acaso, não foi nem pesquisada, eu achei essa loja. Quer dizer, ela me achou, né? Porque eu sou muito assim, muito espiritual. Então, quando eu vi essa loja, que eu desci, eu olhei, na hora eu falei, é essa daqui, pronto. E foi ela. Já aluguei e fui comprando as coisas aos poucos. Eu não investi de uma vez no negócio. Eu comprei e fiz como eu podia, né? Comprei as coisas que eu podia, como por exemplo, quais são os maquinários essenciais que eu preciso para começar a produzir e realmente entregar a banoffee. Eu preciso de um forno, eu preciso de uma bancada para produzir, eu preciso de uma geladeira. Então, assim, os básicos mesmo. O restante, por exemplo, lá no começo da banoffee, quando eu inaugurei, não tinha nem placa. Não tinha placa, então as pessoas tinham até dificuldade de achar. Mas com o passar dos meses, eu fui conquistando e eu pude colocar uma placa, colocar mais uma prateleira, comprar mais formas. Hoje em dia a logística do meu empreendimento é muito boa e muito prática. O negócio, graças a Deus, hoje em dia já está assim, caminhando sozinho, já tem pernas próprias. É um baby prodígio, eu falo, né? Porque ele tem 2 anos e pouquinho, mas é um baby prodígio, ele é muito rápido. Eu também tive que ir delegando as funções conforme a necessidade que ia surgindo, né? Então, no começo era só eu e uma outra pessoa, né? E na segunda semana do negócio funcionando, eu já tive que contratar mais alguém para entrar na produção. 2 meses depois, já contratei uma outra pessoa para ficar só no atendimento. Então, hoje em dia, já está tudo delegado, né? Todo mundo sabe exatamente o que fazer. E eu sei tudo, literalmente tudo. Então, tudo que precisa, eu boto a mão na massa, eu sei fazer o pedido, eu sei isso e aquilo, mas passa tudo por mim. Tudo é entregue lá na loja, hoje em dia, né? Lá na 115 Norte. Nós temos fornecedores para tudo, para bebida, para o biscoito, para canela, para banana. Eu tenho 3 principais fornecedores que eu considero assim importante e que não pode faltar de jeito nenhum para o negócio, que são os da embalagem, né, das nossas embalagens, os dos nossos produtos, né, que é doce de leite, canela, leite condensado, leite ninho, essas coisas, e os das frutas, né, que são 2 na realidade das frutas, que é um para o morango e um para banana. A gente faz o pedido pelo celular mesmo, é muito simples. A gente pede, no outro dia já está lá na loja, então a gente nunca fica na mão, né? Mas isso também foi uma construção que a gente teve que aprender, porque no primeiro ano, até você ter todos os fornecedores, pessoas de confiança, que você sabe que não vai te deixar na mão, leva um tempinho, mas assim, hoje em dia já está bem formado, né, essa equipe. É tudo centralizado lá na 115 Norte, né, onde é nossa Dark Kitchen, a nossa produção. E aí de lá a gente traz aqui para Águas Claras, né? Entregamos em todas as regiões aqui do DF também, nós temos delivery para isso. E atualmente nós temos 8 colaboradores no total. E os freelancers também, né? Porque na segunda-feira, que é o dia que o pessoal não trabalha, é o dia que tem os freelas nas lojas, que a gente funciona de segunda a segunda, né? Lá na 115 Norte, uma pessoa que fica no atendimento, 2 que ficam na produção. Essa do atendimento é a que faz o pedido com os fornecedores. Aqui em Águas Claras, as 3 são baristas, então como aqui não tem produção nem nada, é apenas para fazer o café, o cappuccino, corte de torta, separação da torta inteira.
Então é isso, assim, bem simples mesmo. Eu enxergo o mercado dos doces, é um mercado muito amplo e cheio de oportunidade, porque é um negócio que assim não tem erro. Você pode ser homem, pode ser mulher, não importa a sua idade também, pode ser novinha. Eu conheço meninas que conversam comigo, mandam mensagem pra mim no Instagram diariamente, de 12 anos, 14 anos. Nossa, eu quero empreender e tudo mais, que já estão fazendo brigadeiro em casa. Então, assim, sempre dá certo. É um mercado que qualquer pessoa, mesmo se você não souber cozinhar, você consegue empreender no ramo da gastronomia. A maioria dos meus clientes eu captei pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram. Então, desde 2014, eu sempre considerei a propaganda muito importante. Os principais meios de captação de cliente é o Instagram, as redes sociais e o boca a boca, porque hoje em dia está 50-50. A gente recebe muitas pessoas que vêm assim, que eu conheci, não sei quem falou, ou que comprou a pessoa comprou e comeu numa festa. Hoje em dia eu invisto bastante em marketing, né? Quando eu não podia, eu realmente fazia, né? Eu fazia as fotos, eu editava, eu postava, mas hoje em dia eu já invisto nisso e é uma coisa que eu não abro mão de forma alguma. E assim, na minha concepção e com certeza na de todos os outros empresários, não existe negócio sem marketing, entendeu? Um negócio sem marketing, ele não existe, simplesmente. E além de investir nas mídias, né, eu invisto sim no tráfego pago e agora na construção do site da Banoff, da Hall. As principais dificuldades e que muitas pessoas já podem aprender comigo antes de fazer, eu errei bastante receita, então já gastei muito dinheiro com receita, assim, já joguei muita comida no lixo, mas é importante porque se você for fazer, principalmente em relação à comida, né, você tem que saber, você tem que testar, às vezes 1 grama ou às vezes a marca de um negócio não dá certo, então assim, você faz muito teste. A minha maior dificuldade foi a dificuldade de honrar os meus compromissos financeiros quando decidi investir no quiosque de Águas Claras, aqui. Porque como lá na 115, e como eu disse, sou formada na prática, né? Eu aprendi tudo assim no dia a dia, na marra. Como lá foi bem de pouquinho em pouquinho e aqui eu já peguei e falei assim, olha, surgiu a oportunidade e eu já vim de cara, eu não fiz nenhum tipo de financiamento, nem nada, de empréstimo. Então foi tudo assim com que os Banofãs, né, financiaram os boletos. A pandemia influenciou para o negócio da Banoff da Hall de uma forma muito positiva, porque em 2020, quando todo mundo estava fechando, porque foi literalmente no meio da pandemia que a gente inaugurou, eu estava abrindo um negócio. Então, assim, eu consegui comprar equipamentos por um valor surreal de bom, assim, bem abaixo do valor de hoje em dia do mercado. E o delivery estava em alta. As pessoas não estavam saindo de casa. Então, quando a gente colocou no iFood, saiu muita coisa. Assim, era um pedido atrás do outro. Atualmente, os produtos mais vendidos, sem sombra de dúvidas, em primeiro lugar, a estrela do show é a Banoff tradicional, que é a de doce de leite, né? Banana, chantilly, canela.
E em segundo lugar é a morangoff, que é a com leite moça cremoso, morango, chantilly e leite ninho. Eu tô sempre atualizada. Eu tô o tempo todo ali no Instagram. Eu sigo muitos empreendedores, pessoas que me influenciam bastante, tipo Camila Farani. Ela é uma mulher assim muito inspiradora e muito atualizada. Então eu me atualizo com as atualizações dela, entendeu? Tô sempre de olho nas novidades do mercado, principalmente da confeitaria, do mercado de confeitaria. O produto em si, ele é perfeito, maravilhoso, mas o visual também importa, que é a primeira impressão, né, que você passa para o cliente. Então, assim, eu sempre investi numa embalagem bonita, né, assim, quando eu entregar para o cliente, qual vai ser a impressão que ele vai ter, né? Ele vai ficar tipo, uau, que caixa bonita e tudo mais. Então, assim, eu sempre tive de olho nas novidades. Nós temos a contabilidade, né? É uma pessoa que cuida disso, porque é muita coisa para cuidar. Mas, no geral, quem faz o fechamento mensal sou eu mesma. E eu acho muito importante que o próprio dono do negócio tenha esse controle, por mais que seja delegado para uma outra pessoa, para um contador, enfim, que ele tenha esse controle, que ele veja todos os meses o que está entrando, o que está saindo, o que está vendendo, o que não está vendendo. Então, por isso que eu que faço esse fechamento mensal, não abro mão disso. Nós temos 3 principais diferenciais na Banoff, tá? 4 principais. O primeiro, chantilly, que o meu chantilly é uma receita de mais de 6 anos que eu venho desenvolvendo. Então, assim, ele e o segundo item são os mais elogiados pelos clientes, porque o chantilly mesmo, eu, quando era criança, nunca gostei de chantilly, nunca. Sério, nunca gostei. E aí, quando eu comecei a trabalhar com confeitaria, eu falei assim, eu tenho que desenvolver o chantilly bom, né? Um que eu comeria e falei, nossa, que delícia. Então, foi uma receita que eu desenvolvi durante anos. A base da torta também é uma receita que, assim, guarda 7 chaves. Ela é incrível, também é muito elogiada pelos nossos clientes. Terceira coisa, a gente nunca deixa o cliente na mão. Então, assim, isso aqui é inegociável, entendeu? Sempre que o Banofan vier na nossa loja ou pedir no WhatsApp, vai ter torta pronta, entrega e retirada. Não importa o momento e também, dependendo muito do horário, não vai importar. Porque a gente está aberto de segunda a segunda, na 115 Norte, de 10h30 da manhã até 10h30 da noite, exceto nos finais de semana, que fica aberto até 6 horas. E aqui em Águas Claras a gente abre de 11 da manhã até 10 horas da noite. Então, assim, a maior parte do tempo a gente está aqui. Quarta coisa, a gente entrega Brasília toda. Então, você pode pedir para o Núcleo Bandeirante, para o Jardim Botânico, mesmo que a entrega saia lá da Asa Norte, a gente vai entregar para você. Nós temos muito cuidado com a entrega e com o nosso entregador. É uma pessoa que já está com a gente desde o começo, né? Assim, é muito fiel a nós. Então, até quando ele não pode, se ele manda outra pessoa, ele já sabe como que é o esquema, então ele passa para a pessoa. Eu nem me preocupo, para falar a verdade, porque eu nunca recebi uma reclamação da torta que chegou estragada ou algo do tipo. Eu tenho muitos planos para o futuro da Banoff da Hall. Como eu disse, é um baby prodígio, quem sabe franquias futuramente. E também em deixar esse negócio cada vez mais tecnológico. É uma coisa que eu invisto muito, né? Como o marketing já é muito importante, eu estou sempre atualizada das novidades, eu penso muito no autoatendimento, que é uma coisa que eu já queria ter incluído, mas que está sendo desenvolvido, daqui a pouquinho está aí, né? O site, que também está em construção, daqui a pouco está no ar. Agora já em 2023, no comecinho do ano, a dica que eu dou para as pessoas que querem começar a empreender comece como você pode. Não pense que para você empreender você precisa ter rios e fundos de dinheiro, você não precisa disso. A maioria dos grandes empresários que eu conheço, eu mesma, comecei em casa, a maioria começou em casa. Até o dono da Disney, da Microsoft, da Apple, enfim, todo mundo começou em casa. Então, comece em casa, você não precisa ter muito dinheiro para poder fazer isso. Vai fazendo como você pode e, claro, vá poupando para você depois começar a investir. E, por favor, no momento em que você sentir
que você deve investir, que você precisa de uma ajuda, uma mão extra, ou que você precisa investir no marketing, ou que você já pode investir numa embalagem diferente, não abra mão disso, investe mesmo, tá? O negócio só flui se você realmente investir nele, né? Não existe sucesso sem investimento.